Olá, crocheteiras! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à aula 2 da nossa semana Crochê que Vende. Nessa semana de 4 aulas, você está aprendendo a fazer o biquíni concha dourada. E na nossa última aula, nós aprendemos a fazer a base da calcinha. Se você não assistiu a aula 1 e não está com a sua base prontinha, pausa essa aula, volta lá na primeira e faz a base. E na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer o acabamento da calcinha. Fazer os cordões, com aquela aplicação de búzios nas pontas, a costura dos búzios na frente. E aí, você vai sair dessa aula com ela prontinha. Você vai amar a aula de hoje, eu tenho certeza. Esse biquíni é diferente de todos os biquínis que eu costumo fazer, porque normalmente quando a gente pensa em crochê, pensa em peças maiores, mais trabalhadas, que parecem mais demoradas. Mas esse modelo que eu vou te ensinar hoje é mais leve, mais simples e estratégico. E isso facilita muito na hora da confecção. Porque um modelo mais simples significa menos pontos, menos etapa, menos tempo de execução. E menos tempo de execução significa mais rapidez para produzir e mais lucro no final. Então, se você fez a peça da última aula, pode ficar tranquila, porque aquela foi a parte que mais demanda atenção. Todo o restante agora vai ser muito mais rápido de fazer. Se você continua aqui comigo, eu vou acreditar que você já está com a sua base prontinha para dar sequência na aula de hoje. Então, vamos continuar. Pensa comigo, um modelo de biquíni com construção inteligente, onde o top, a base, os ajustes e o acabamento se encaixam perfeitamente, sem complicação, sem retrabalho e sem aquela sensação de peça interminável. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas deixa eu te contar uma coisa. Lá no começo, quando eu comecei no crochê, as primeiras peças que eu fazia demoravam dias, às vezes semanas para ficarem prontas, porque eram modelos complexos, cheios de detalhes necessários e muitas vezes eu estava criando enquanto fazia. Era faz, desmancha, refaz, um ciclo sem fim. Além disso, eram peças que exigiam muitas etapas separadas, muitos acabamentos, muitos ajustes depois de prontas, e tudo isso deixa o processo muito mais lento e cansativo. Com o tempo, eu aprendi que dava para fazer diferente, que dava para criar modelos mais rápidos, mais inteligentes, com uma construção que flui, com menos pontos, menos etapas e ainda assim mantendo a qualidade. Ou melhor, elevando muito mais a qualidade do que eu fazia lá no início. E é exatamente isso que eu vou te ensinar hoje. O biquíni que eu tô te ensinando nessa semana não é um biquíni básico e seu cliente percebe isso. Muitas vezes as crocheteiras vêm falar para mim: "Ah, Jéssica, mas o cliente não valoriza, o cliente quer pagar pouco". Mas na maioria das vezes o cliente quer pagar pouco porque você está fazendo um modelo muito simples, que a sua concorrente faz por bem menos. Agora, esse biquíni é diferente de tudo que seu cliente já viu. Ele não é comum, não é o óbvio, ele não é mais do mesmo. E pode ter certeza, na hora da compra, a cliente percebe o diferencial. Ela sente aquela peça não é só mais um biquíni de crochê. E é exatamente por isso que ela aceita pagar mais. E por falar em compra, você conseguiu cumprir o nosso desafio? Você mandou a foto do biquíni para 5 pessoas, amigas ou familiares? Ou para 5 contatos seus? Jéssica, mas eu faço crochê só por hobby. Por isso que eu não mandei. Então agora, mulher, eu vou te dar 5 motivos para você também vender o seu crochê de praia, tá? E o primeiro motivo é: se você faz o crochê e vende, você torna esse hobby sustentável, ou seja, você faz o crochê só por hobby, mas você passa ele para outra pessoa e a outra pessoa te dá o dinheiro para você comprar linha, para você comprar uma agulha, para você comprar cursos, receitas, para você se aprimorar a sua técnica e tornar o seu crochê sustentável, tá? Então, ou seja, você faz crochê e com o dinheiro que você faz, que você recebe, você pode fazer mais crochê. Além disso, o segundo motivo é que você dá um destino para o seu crochê de praia. Se você já faz crochê de moda praia
há um tempo, só por hobby, pode ser que você já tenha um monte de peça parada em casa. Biquíni, top, saída de praia, tudo guardado aí. Bonita, mas parada. Imagina você fazendo um biquíni pensando na cliente que encomendou, naquela mulher que vai vestir essa peça, se olhar no espelho, se sentir linda, se sentir confiante, se sentir bem com o próprio corpo. É outra energia, é muito gostoso de terminar uma peça de crochê e ver o biquíni pronto, os pontos certinhos, o acabamento bonito, mas deixa eu te contar uma coisa, nada se compara ao dia em que você recebe a foto da cliente usando o biquíni que você fez. Aquela foto simples, no espelho, na praia, na piscina, e às vezes ela manda uma mensagem dizendo: eu me senti linda, fazia tempo que eu não usava um biquíni. Aquilo mexe com a gente, porque você não vendeu só um biquíni. Você vendeu autoestima, você devolveu confiança, você fez parte de um momento importante daquela mulher. E claro que tem outro motivo muito real para você começar também a vender moda praia em crochê. O dinheiro, a renda, o dinheiro que entra todo mês. E pode ser que o crochê hoje seja só um hobby. Pode ser que você faça nas suas horas vagas. Pode ser que você nem se veja ainda como empreendedora. Mas quando você entende que dá para transformar o crochê de moda praia em peças rápidas de fazer, muito desejadas e bem pagas, a sua relação com o crochê muda completamente. Você deixa de produzir peças que ficam paradas e começa a criar peças que saem, que vendem, que circulam. E é exatamente sobre isso que eu quero te ensinar. Mas vamos dizer que você se dedica 2 horas por dia ou 3 horas por dia depois do trabalho para fazer os seus biquínis. Você vai fazer 2 biquínis simples em uma semana. É R$360 em uma semana no seu bolso. Imagina isso em um mês, mulher. Ou seja, 4 semanas. Você fez 8 biquínis. 8 vezes 180, que é o valor mínimo de um biquíni simples, dá o total de R$1.440. Apenas trabalhando na hora extra. Apenas relaxando. Apenas no seu momento de lazer. Apenas 3 horas por dia. Você faz os R$1.440 em um mês e você vai ter um dinheiro que não está comprometido. É aquele dinheiro que não é para pagar a conta de energia, é aquele dinheiro que não é para pagar as contas, é aquele dinheiro que você não está contando com ele. Aí sim, você pode pegar esse dinheiro e usar como você bem entender. Afinal de contas, ele é uma renda complementar, tá? Extra, de um serviço extra. E aí você pode usar esse dinheiro para presentear alguém, para comprar um presente. E eu lembro, gente, que a primeira coisa que eu fiz com o meu dinheiro do crochê foi comprar um presente para as crianças. Pode parecer besteira, né? Ah, porque você não pagou uma conta de energia, porque você não investiu no seu negócio e tal. Mas eu queria sentir o gosto de pegar o meu dinheiro e comprar o que eu quisesse para os meus filhos. Então, o primeiro dinheiro que eu peguei, eu presenteei eles e comprei mais fios para os meus próximos projetos. E todo o restante, eu consegui comprar o presente de aniversário do meu filho. E aquela sensação, gente, foi impagável, né? A segunda coisa que você pode fazer com o seu dinheiro também é ajudar alguém. Às vezes você não precisa de mais dinheiro, mas você pode ajudar uma pessoa a pagar uma conta, a comprar uma comida para ela, enfim, você pode ajudar uma pessoa da sua família ou uma pessoa em situação de rua. E ter o seu próprio dinheiro, a sua reservinha faz isso para você. Olha que legal. E claro, você pode usar esse dinheiro também para comprar aquele liquidificador novo, porque o seu tá só funcionando 2 botões. Quem nunca, né? Ou então para trocar o seu fogão, ou para trocar o seu celular, sei lá, por coisas maiores. Porque quando você tem um salário extra de R$1.400, você pode parcelar uma geladeira, você pode parcelar uma televisão, você vai ter o seu próprio dinheiro, tá? Então você consegue fazer o que você quiser. O céu é o limite, amiga. Você também pode usar esse dinheiro para guardar para uma emergência. Quanto de nós está sempre querendo, né, fazer aquele dinheirinho de emergência, né? Mas a gente nunca consegue, porque o nosso dinheiro está completamente comprometido. Se você começa a vender o seu crochê de praia, esse dinheiro não está comprometido com nada, porque você não estava ganhando ele antes, né? É muita coisa que dá para você fazer com isso. E tudo isso, né, eu tô falando de R$1.400 se você trabalhar apenas 3 horas por dia, apenas nas suas horas extras. Agora, se você não trabalha fora,
Se você consegue trabalhar mais horas por dia, aí você consegue fazer 2, 3 mil reais por mês. E eu falo isso por experiência própria. Então, se você tá pensando, Jéssica, eu tenho um problema, eu tô desempregada e tal, então esse negócio é para você. Você investe muito pouco e o retorno é muito grande e muito rápido. Você vai comprar aí alguns materiais e com esse biquíni aqui na oficina você já vai conseguir fazer R$ 180. Então o que eu quero pedir para você é que você se dedique a esse negócio. Se dedique a fazer o seu biquíni, mas também se dedique para vender ele. E o desafio de hoje é: se você mandou a imagem do biquíni para 5 pessoas, hoje eu quero que você mande para mais pessoas, mais 5 pessoas. Jéssica, mas eu nem conheço tantas pessoas assim. Lembra lá daquela menina da escola que você tem lá no Facebook? Chega, cumprimenta ela, chama ela, fala: olha agora o que eu tô trabalhando, manda uma foto e fala que você tá aceitando encomenda e que você vai fazer um bom preço para ela. E aí você sabe também aquela prima distante, de 3º grau, que tá lá no grupo da família? Pega aquela pessoa, chama ela, manda um oi, prima, tudo bem? Quanto tempo eu não falo com você? Tá? No grupo do condomínio, grupo da rua, manda lá, tá? Se você encontrar alguém na rua, pega o seu celular, mostra a foto, mostra o seu trabalho, tá bom? E fala que você tá aceitando encomendas. Aí, Jéssica, e se ela encomendar outro modelo de biquíni? Bom, se elas verem esse biquíni e quiserem outro modelo, o que você faz? Aceita a encomenda. Porque a partir da semana que vem, você vai entrar no meu método completo de crochê moda praia, onde eu vou te ensinar vários modelos de biquíni, saídas de praia e principalmente como personalizar cada peça, ajustar para o corpo da cliente, para o estilo dela, para o gosto dela, transformar o mesmo modelo em infinitas possibilidades. Porque mais do que guardar dinheiro, mais do que pagar contas, mais do que comprar as coisas de casa ou presentear alguém, existe algo muito maior nisso tudo. É você se sentir útil, se sentir capaz, é você olhar para o que você faz com as próprias mãos e pensar: isso tem valor. E essa, para mim, é a maior recompensa da venda do crochê de moda praia. Eu me senti útil, me senti valorizada, tanto pela minha família quanto pelas minhas clientes. Isso, gente, não tem preço. E é exatamente isso que eu desejo para vocês. Agora, me promete uma coisa: envia isso para 5 amigas que também amam crochê ou que precisam de uma renda extra trabalhando de casa. E agora, vamos voltar para a mesa, porque a nossa peça de hoje continua. Na aula de hoje, nós vamos finalizar aqui essa calcinha, fazer os acabamentos finais, para você sair com ela prontinha dessa aula, ok? Então, vamos lá, já pega a sua base da calcinha que a gente fez na aula de ontem, na aula passada, e vamos finalizar. Aqui, gente, eu estou com a agulha aqui já no último pontinho, né? No jeito, já pra gente iniciar os pontos baixos. Nós vamos circular toda essa calcinha aqui com pontos baixos. Pra quê? Pra garantir o acabamento, pra garantir que a calcinha não ceda, tá bom? Porque o crochê, ele tem tendência a ceder, principalmente se a pessoa lavar, fica torcendo, né? Então, esses pontos baixos vão impedir que isso aconteça. Então, nós vamos fazer esse acabamento para deixar o nosso trabalho ainda mais bonito, mais bem acabado e mais durável. Então, eu já estou aqui, ó, na parte de trás. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, olha, nesse pontinho aqui e já vou iniciar o ponto baixo aqui, ó, nessa lateral. Então, eu estou aqui, a partir daqui, eu já vou entrar aqui, ó, dentro desse primeiro ponto aqui da lateral e vou fazer 2 pontos baixos aqui dentro. 1 e 2. Dentro do próximo ponto alto, eu vou fazer a mesma coisa. Então, cada primeiro ponto alto de cada carreira, nós vamos fazer isso. Então, a próxima carreira é essa. E o primeiro ponto alto dessa carreira é esse. Então, eu entro aqui, ó, nesse espacinho e vou fazer 2 pontos baixos aqui. Certo? A próxima carreira é essa. O primeiro ponto alto da carreira é esse. Então, eu entro aqui, ó, dentro dele e vou fazer 1 e 2 pontos baixos no mesmo lugar. Próxima carreira é essa. O primeiro ponto é esse. Então, nós vamos entrar aqui, ó, nele e vamos fazer 1, 2 pontos baixos. Próxima carreira, mesma coisa. 1 e 2 pontos baixos. Próxima, 1, 2 pontos baixos. Próxima, 1 e 2 pontos baixos. Próxima, 1
e 2 pontos baixos. Na próxima, 1 e 2. E nós vamos fazendo assim, ó. Olha como vai ficando aqui a lateral dele, tá vendo? Vai ficando com esse acabamento aqui. Então, nós vamos seguir fazendo isso aqui até o final, até chegar lá em cima. Cada primeiro pontinho aqui da carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos nele. Dessa forma. Tá vendo? Olha, olha o acabamento que vai dando na nossa calcinha. Então, vamos continuar. E eu vou finalizar aqui, ó, vou seguir nesse mesmo padrão até chegar aqui em cima e volto com vocês. Cheguei aqui no final, já fiz toda a lateral da calcinha e ela ficou dessa forma. Olha a diferença que dá de um lado pro outro, tá vendo? Esse acabamento aqui é muito importante porque ele deixa a peça bonita, bem acabada e impede dela, sabe, ceder. Cheguei aqui, olha, no último pontinho aqui, olha, eu vou fazer também, ó, aqui é o último, certo? Então, aqui é o último, vou fazer 1, 2 aqui também. E aqui, gente, já vai me dar a curvinha pra mim vir fazendo pontos baixos aqui. Aqui, como é os pontos altos, né? A cabecinha dos pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto alto. Então, vou vir aqui na primeira correntinha, um ponto baixo. Na segunda, ponto baixo, um ponto baixo pra cada ponto alto. Pra gente contornar. E nós vamos fazendo dessa forma. E vamos seguindo até chegar lá no final. Não precisa apertar muito, não precisa repuxar. Mas ele precisa ficar firme, tá? Não pode ficar molengo não, porque esses pontos baixos vão segurar a peça no lugar. Então, não pode ficar muito frouxo. E também não pode ficar muito apertada a ponto de franzir a peça. Então, ponto baixo aqui em cima. Vou fazer o último aqui, ó. E vai ficando assim, ó. Tá vendo? Agora, na viradinha aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu fiz o último ponto baixo aqui, no último ponto. E já vou entrar aqui, ó, na lateral desse ponto, desse primeiro ponto alto aqui, ó, fazendo 2 pontos baixos aqui na lateral dele, aproveitando e escondendo esse fio. Então, já vou entrar aqui dentro e vou fazer um ponto baixo. Peraí que esse ponto baixo ficou frouxo. Novamente, entro lá, ponto baixo. Já segurando esse fiozinho aqui pra mim já escondendo ele. Mais um ponto baixo. Agora, eu vou seguir o mesmo esquema. Vou na próxima carreirinha no primeiro ponto, 2 pontos baixos. Segurando esse fio pra você já ir dando acabamento nele, já ir arrematando. 2 pontos baixos pra cada primeiro ponto alto da carreira, de cada carreira. Então, na próxima carreira, 2 pontos baixos. Aqui eu já escondi bem esse fiozinho. Você, na hora de cortar esse fiozinho, você pode vir colocar um pinguinho de cola e cortar pra ele não ficar soltando, tá? Caso você queira deixar ele mais seguro. Eu costumo fazer assim, tá? Pra meus clientes, pra ficar bem seguro mesmo. Aqui, como eu tô dando aula, eu não vou ficar colocando a colinha. Mas eu costumo colocar, mesmo quando eu corto assim, ó. Quando eu arremato assim, eu costumo colocar pra não soltar, sabe? Não é que vai desfazer o biquíni, mas pra não ficar parecendo uma pontinha. Só um pinguinho de cola de silicone já é suficiente. E sigo assim. Olha, ficou dessa forma. Olha o acabamento que já dá na peça. Então, eu vou seguir fazendo isso aqui até chegar aqui em cima e volto com vocês novamente. Gente, cheguei aqui em cima, já passei aqui por toda a lateral. Olha a diferença que já dá, né? Fica outro acabamento. E aí, gente, eu tô chegando aqui em cima, olha, eu vou fazer aqui
Nessa última, aqui ó, nessa última carreira, eu vou fazer um ponto baixo. Por quê? Não vou fazer 2. Agora, eu vou subir o cordão que vai amarrar aqui na lateral. Então, eu fiz um ponto baixo só, tá? Nessa última carreira. E vou subir aqui correntinhas, tá? Correntinhas pra gente fazer o nosso cordão de amarração, tá? Aí, vocês anotem a quantidade de centímetros, mas você também pode fazer por olho, assim, o tamanho que você vê que fica bom. Pro tamanho P, 36 centímetros fica bom, 35 centímetros fica bom. Pro tamanho M, 38 centímetros também fica bom. Pro G, você pode fazer aí uns 43 centímetros, tá? Pro GG você faz 45. Quanto maior, melhor, né? Porque aí a pessoa pode amarrar tranquilamente, principalmente se a pessoa tiver o quadril largo, né? Como eu estou fazendo o tamanho P, eu vou fazer aqui uns 35 centímetros. Então, eu vou fazendo assim, ó, correntinhas. Correntinhas, até dar o total de centímetros que eu preciso. Olha, vai ficando assim. Aí, eu vou fazer aqui, quando eu atingir 35 centímetros, eu volto com vocês. Já atingi aqui 35 centímetros, medi. O que eu vou fazer? Aqui nessa pontinha, eu vou colocar um búzios, tá? Porque eu acho que dá todo o charme. Se você não quiser, não tem problema. Então, vou pegar o búzios. O búzios que eu utilizo é esse cortadinho aqui ao meio, tá? Que ele é mais fácil quando você tenta entrar com a agulha, olha, ele entra facilmente. Então, eu vou entrar aqui, ó, no búzios. Eu entrei nele de frente pra trás, ó. Tá vendo? E aqui eu vou puxar esse cordãozinho aqui pra dentro. Puxei, ajustei o fio. Vou voltar aqui fazendo ponto baixo ou ponto baixíssimo, tá? Você pode fazer ponto baixo ou ponto baixíssimo, vai ficar bom. Então, você fez aqui, ó. Aí, você já volta aqui, pode voltar na segunda correntinha, fazendo ponto baixíssimo ou ponto baixo, tá? Eu vou fazer ponto baixíssimo, mas você pode fazer ponto baixo. Deixa eu fazer de novo, que parece que desfiou ali. A correntinha, olha. Essa correntinha ficou feia. Faz ela mais apertadinha. Pronto. Puxa um pouco a laçadinha, entro no búzios de frente pra trás, puxa essa laçadinha aqui pra dentro. E já venho aqui na segunda correntinha fazendo baixíssimo. E aí, eu volto fazendo um ponto baixíssimo pra cada correntinha. Tá? Se você fizer no ponto baixíssimo, vai ficar bem fininho. Se você fizer no ponto alto, vai ficar mais... No ponto baixo, vai ficar mais grossinha. Olha, e ela fica assim, ó. Tá vendo? Então, vamos continuar assim. Pontos baixíssimos até a gente chegar lá na calcinha novamente. Olha como o búzios fica bem colocadinho aqui, olha. Tá vendo? Ele fica bem lindinho aqui, ó. Eu acho que dá todo o charme pra peça, né? E aí, é bem simples de colocar, como vocês puderam ver. Aí, você volta fazendo pontos baixíssimos. E esses detalhes aqui, gente, pode parecer que não, mas as meninas adoram, as clientes adoram detalhes com búzios. Porque passa essa vibe bem praiana, bem natural, bem artesanal. Coisa que não se acha por aí, porque, gente, que biquíni que vocês compram nessas lojas que vêm com esses acessórios assim, dessa forma, né? Então, essa é a exclusividade que as nossas peças têm. Então, pode usar e abusar do búzios, que as meninas amam, as clientes adoram. Então, eu vou continuar aqui fazendo ponto baixíssimo, até chegar no biquíni novamente. Aí, eu vou terminar aqui e volto com vocês. Cheguei aqui no biquíni novamente, olha. E agora, o que eu faço? Fiz aqui pontos baixíssimos, e agora eu já vou entrar aqui na primeira... Ó, no primeiro pontinho aqui são pontos altos, né? Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto de base aqui. Então, já entro aqui no primeiro e faço o ponto baixo. No próximo ponto baixo. No próximo ponto baixo, tá? Aqui vai ser um ponto baixo para cada ponto alto. E o nosso cordão vai ficar assim, ó. Tá vendo? Já aqui no lugar certinho. Então, vamos seguir fazendo pontos baixos até chegar lá na outra quininha desse biquíni.
Aí eu vou terminar aqui, gente, ó. Chegar aqui no final, volto com vocês. Tô chegando aqui no final, olha. Vou fazer aqui, ó. Penúltimo. E esse aqui é o último ponto baixo aqui da carreira, né? Agora, gente, a partir daqui, eu já posso subir as correntinhas, tá? Para fazer esse cordão aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Vou subir aqui meus 35 centímetros de correntinha, a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vou subir. Vou colocar um búzios. Vou voltar fazendo pontos baixíssimos. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Não vou fazer de novo, porque é repetição, é a mesma coisa. Nós vamos subir correntinhas, coloco o búzio na ponta e volta fazendo pontos baixíssimos, tá? Igualzinho a gente fez aqui. Então, eu vou fazer e volto com vocês. Finalizei aqui o cordãozinho, já fiz. Voltei fazendo os pontos baixíssimos, olha. Vou mostrar pra vocês. Fiz, voltei fazendo os pontos baixíssimos e cheguei aqui novamente. O que que eu vou fazer? Vou entrar aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó, da primeira carreira, aqui. Olha, tá vendo? E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Já escondendo esse fio. Agora, gente, eu já vou passar pro próximo, a próxima carreira e vou fazer a mesma coisa. 2 pontos baixos lá dentro. Tá vendo? Olha, pra ficar assim. E nós vamos seguir... Peraí que o meu fio prendeu de novo. Nós vamos seguir agora fazendo a mesma coisa aqui na lateral. 2 pontos baixos para cada primeiro ponto de cada carreira. Igual nesse aqui. Próxima. Aqui, ó, acho que eu já posso até cortar esse fio. Deixa eu esconder ele só por mais um pontinho aqui. Faço 2 aqui. Aqui eu já posso cortar, porque eu não vou conseguir prender ele mais. E aqui, gente, eu sempre passo uma colinha, tá? Quando eu corto assim, ó, pra não sair. Quando a cliente estiver usando e sair, ia ficar aparecendo a pontinha. Não que vai desmanchar, mas essa pontinha pode ficar aparecendo. Como não é pra cliente, né? Eu tô fazendo aqui só pra gravar essa aula, não tem problema. Mas pra cliente é bom a gente colocar um pinguinho de cola pra isso não acontecer, tá certo? E aí, eu vou continuar fazendo isso aqui, gente, até chegar lá no final. Aí, eu vou fazer até chegar aqui, olha. Quando chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer um ponto baixo apenas aqui no último. E já vou subir as correntinhas, né, nos centímetros igual das outras, né, no meu caso 35. Coloco o búzios, volto fazendo ponto baixíssimo. Chego aqui, ó, já venho fazendo ponto baixo, né, um ponto baixo para cada ponto baixo, para cada ponto alto aqui, ó, de base. Chegou aqui no final, vou subir as outras correntinhas, vou voltar fazendo a mesma coisa, tá? A mesma coisa que a gente vai fazer aqui é o que a gente fez aqui, ó. Tá bom? Pra fazer essas alças. Então, bora lá. Vou finalizar aqui, ó. Vou descer aqui fazendo os pontos baixos. Chegar aqui, vou subir a correntinha. Vou voltar fazendo baixíssimo e volto com vocês. Finalizei o cordão também dessa parte de trás, a parte menorzinha. Cheguei aqui no final, olha, vou fazer meu último ponto baixíssimo. E já venho aqui, olha, pro primeiro pontinho aqui, ó, alto e faço ponto baixo. Ponto baixo, naquele mesmo esquema que a gente fez. Eu só voltei aqui pra não ficar dúvidas mesmo, tá? Então, nós vamos fazendo dessa forma. Ó, ponto baixo. E vai ficando assim, tá? E aí, quando chegar aqui no final... Opa, que a minha linha embolou. Quando chegar aqui no final, eu vou terminar de fazer os pontos baixos. Chego aqui no último, eu faço ponto baixo, subo a correntinha, desço e vou finalizá-la com ponto baixíssimo aqui. Então, vou subir a correntinha, vou colocar o búzio, vou descer e aí eu volto com vocês. Pronto, gente, já fiz aqui o último cordãozinho, cheguei aqui no final, olha. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui nesse primeiro ponto baixinho que a gente começou pra fazer aqui na lateral. Nesse primeiro ponto baixo aqui, ó, e nele eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui eu já posso cortar o meu fio. Fazer um ponto baixíssimo. E aí, esse fio aqui, a gente vai esconder ele aqui atrás, tá? Entre os pontos, nós vamos passar esse fio pra esconder ele aqui atrás. Pra nossa calcinha ficar sem nenhuma pontinha aparecendo. Você pode arrematar da forma que você preferir, tá? Da forma que você tem costume. Tem meninas que usam agulha de tapeceiro, né? Eu faço assim, eu escondo por um pedacinho de fio. Aí, eu venho com a minha colinha de silicone e coloco uma gotinha lá de baixo, ó.
bem debaixo lá do ponto baixo, onde eu vim caminhando com o fio e corto. Aí eu aperto ele pra colar lá debaixo do ponto, ó. E aí ele vai arrematar aqui, vai ficar bem coladinho e vai ficar debaixo do ponto bem escondidinho. Não vai aparecer. Ó, eu colei ele aqui debaixo desse pontinho, ó. Então, não aparece, tá? E vai ficar assim os nossos cordõezinhos. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Já ficou os cordõezinhos aqui, todos com os búzios. Tudo certinho. Agora, gente, olha só o acabamento que fica aqui na calcinha, olha só. Que os pontos deixam, né? Bem acabadinha, bem linda. A parte de trás, deixa eu mostrar pra vocês. Serve muito bem essa calcinha, veste muito bem, tá bom? E aí, nessa parte da frente, nós vamos costurar os búzios. Ai, Jéssica, eu não gosto de búzios, não quero. Tudo bem, não precisa, tá? Mas pra dar todo o charme, pra ficar com essa vibe bem praiana, eu vou colocar no meu. Então, você vai precisar de agulha da cor do biquíni. De agulha não, da cor do biquíni. De uma linha da cor do biquíni, linha de costura e uma agulha, tá bom? E os búzios que você vai precisar. Então, meninas, pra gente colocar o búzios aqui na parte da frente da calcinha, eu peguei aqui uma agulha com uma linha de costura. Eu não consegui encontrar um fio dourado, né? Uma linha dourada, então eu encontrei esse tom. É diferente, mas, gente, não tem problema porque eu tô aqui ensinando, tá? Mas se você vai fazer pra vender, procure a cor certinha pra não ficar aparecendo, tá bom? Ou então utilize uma agulha mais grossa, aí você pode utilizar o próprio fio aqui, ó, pra costurar, tá? Eu, como a minha agulha é muito fininha, e eu não tô com a minha agulha grossa aqui, eu vou utilizar essa mesmo, tá? Mas é só para demonstrar. Como que eu faço, gente? Eu sempre costuro entre os pontos pra não ficar aparecendo aqui atrás, tá? Então, eu sempre costuro entre os pontos. Então, você primeiro posiciona aqui os búzios pra você saber quantos você vai utilizar e o lugar onde você vai colocar. Então, primeiro você posiciona, vê direitinho. Esse búzio aqui tá grande, né? Deixa eu ver se eu acho um menor. Isso, ele tava muito grandão. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5, tá? Você pode colocar aqui, intercalar, né? Estrelinha, búzios, fica lindo, maravilhoso também, tá? Então, vai ser assim. Então, como que eu prendo esse búzios aqui? Eu fiz um nozinho aqui no final da minha linha, tá? E vou entrar aqui, ó, dentro do ponto, dentro. O máximo que você puder entrar pra esconder o nozinho lá atrás, você entra, tá? Ó, pra ele ficar bem presinho lá atrás e não aparecer. E aí, vai ser bem aqui onde eu vou colocar o búzios, então aqui não tem problema aparecer, que eu vou colocar o búzio bem aqui em cima. Eu vou entrar de novo só pra mim dar o nozinho. Dei um nozinho. E agora, eu vou pegar o búzios. Vê a direção que você quer. E aí, você vai entrar, ó, aqui dentro. E vai voltar lá no mesmo lugar de onde você saiu. Já entrando dentro do búzios de novo. Nós vamos costurar assim, ó, pelas laterais, tá? Não sou expert em costura, mas a gente vai aprendendo, né? Conforme a gente vai fazendo. E aí, você passa várias vezes aqui pra ficar firme. Eu não vou ficar passando várias vezes, porque como eu falei, eu estou fazendo aqui somente pra gravar essa aula pra vocês, não é pra vender. Então, como você vai fazer pra vender, reforça bem essa costura pra sua cliente usar e não ter o risco de soltar, tá? Prende bem. Aí, você já vai sair aqui embaixo, ó. Daqui de baixo, onde tá o fio, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar aqui, ó, o fio saiu de lá, né? Você vai achar, vai medir aqui onde ele tá e já vai entrar aqui no ponto aqui onde você tá vendo que ele vai sair, ó. Então, eu vou entrar nesse pontinho aqui. Tudo aqui debaixo do búzio pra não aparecer nada. E entro lá dentro do búzios. Essa parte aqui, gente, é muito simples, tá? E aí, eu volto lá dentro do ponto e volto dentro do búzios. E aí, você faz isso várias vezes pra reforçar, tá? E aí, feito isso, olha, saí aqui por cima. Aí, eu vou voltar dentro do pontinho por onde eu tava costurando, né, o búzios. E vou caminhar por dentro dos pontos até eu sair no próximo espaço onde eu vou colocar o outro búzios. Então, eu caminho por dentro dos pontos e puxo, tá? Aqui, ó, já saí aqui, então, já posso vir e pregar o outro. Coloca eles alinhadinhos. Aí, você volta sempre lá no mesmo pontinho e entra de novo no búzios.
E vai apertando para ficar bem certinho. Tenta fazer de uma forma que fique bem discreta a costura. E aí, para costurar lá na outra ponta, a gente entra por debaixo do búzios e vai sair lá na frente. Mede aonde o búzios vai ficar e já entra aqui até sair dentro do ponto, onde você vai prender a outra ponta. Aí, você já pode entrar lá dentro do búzios e prender a outra pontinha. Muito dessa costura fica mais dentro do búzio, sabe? Então, não aparece tanto. Fica debaixo do búzio, na verdade. Feito isso, volto lá dentro. Tá vendo, ó, como quase não aparece? E caminho por 2 pontinhos, saio lá pra pregar o outro. Tá vendo, olha? E vai ficando assim, ó, bem pregadinho. E é basicamente isso. Então, você vai pregar todos dessa forma, fazendo desse mesmo jeito que eu preguei aqui, tá? Não tem dificuldade. Faça aí do jeitinho de vocês, olha, e quase não aparece nada lá atrás. Tá vendo? Só um fiozinho aqui que escapuliu que apareceu, olha, porque eu não me atentei. Mas aí não vai sair nada lá atrás, tá? Vai caminhando por dentro dos pontos, olha. Perceba que aqui onde eu costurei não apareceu, ó. Tá? Só aqui mesmo onde eu vacilei. Mas fora isso, não aparece. Então, tenta sempre ir por dentro do ponto, costurando assim, ó. Pegando dentro do ponto, sempre dentro, tá certo? Então, eu vou terminar de costurar aqui e volto com vocês pra vocês verem como ficou. E assim vai ficar a nossa calcinha bem linda, com essa vibe bem praiana, cheia de búzios. E você, amiga, sai dessa aula com a parte de baixo do biquíni concluída. Agora você já está pronta para iniciar a confecção da parte de cima. E isso eu vou te ensinar na próxima aula. Então, eu te espero. Por hoje é isso, mas a nossa próxima aula vai ser muito importante. Eu vou te ensinar a base do bojo de concha do jeito certo, em todos os tamanhos, trabalhando tudo em centímetros para você nunca mais errar nenhuma medida. Você vai aprender a técnica correta para dar aquele detalhe lindo do ponto relevo, que deixa o bojo bem estruturado, valoriza o corpo e faz o biquíni vestir muito bem. É aquela base que você aprende uma vez e consegue usar em vários modelos depois. Eu não vou te contar tudo agora, mas não perde a nossa próxima aula, porque esse bojo muda completamente o nível das suas peças. E não se esqueça, as aulas dessa oficina vão ficar disponíveis só até domingo, às 11h59 da noite. Então, se você ainda não fez a sua peça, corre para fazer, tá? Porque depois a gente vai liberar a terceira aula, depois a quarta, e no final dessa semana o seu biquíni vai estar pronto para usar ou para vender. Então não deixa para a última hora, tá? E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal do YouTube, se inscreva agora para você não perder nenhuma aula. E já me segue lá no Instagram, porque no final dessa semana vai ter sorteio, tá? Então me segue lá para você não ficar de fora. Um beijo e eu te espero na próxima aula.